E aí, pessoal, começando mais um episódio do Além do Óbvio. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre a mentalidade na economia, como essas características envolvem não só as pessoas físicas, não só um CPF, não só uma pessoa, como ela gera seu dinheiro, mas também como ela gera sua própria empresa, pois como a gente sabe, a empresa ela é o reflexo, é o espelho de quem controla ela, no caso seu dono, no caso o CPF atrás do CNPJ, por assim dizer. Hoje, meu nome é Carlos, como já sou um dos apresentadores, já vim antes, no episódio número 2. Hoje a gente vem com uma pessoa nova da equipe, ela vai se Ana. apresentar, Meu Ana, nome é Ana. certo? E a gente tem hoje como convidada a senhorita Paula Santos. Olá, boa tarde. Que honra estar aqui. Desde já agradeço aqui o convite a vocês. E é sempre bom falar sobre finanças, sobre mentalidade financeira. Uhum. Hoje, na geração de vocês, a gente já ouve e fala muito sobre isso. Mas eu sou Paula Santos, eu tenho 42 anos, eu sou mãe de um príncipe chamado Heitor e gosto demais de números. Porém, amo ainda mais pessoas. Então, por isso que eu uno muito a questão financeira à parte emocional. Porque falar de dinheiro nunca é apenas o dinheiro, mas sim o nosso comportamento com ele. E aí, como eu estava dizendo, na geração de vocês atual, a gente já se ouve falar muito sobre planejamento financeiro, sobre finanças, mas na minha época mesmo, lá atrás, era algo que era um pouco mais distante da nossa realidade. Nas escolas a gente não ouvia falar sobre um planejamento financeiro. As finanças ficavam normalmente com os pais, com os homens, né, os patriarcas ali das famílias. Então, as mulheres já tinham até menos acesso. E hoje a gente está nesse processo de desconstrução. Ainda se tem muito a trabalhar, mas hoje eu já me sinto bem mais feliz porque a gente já vê um resultado que vem aí e vocês com certeza irão assim ter um futuro mais próspero do que pessoas da minha época lá, que a gente acaba trazendo sequelas para a vida adulta, de situações lá quando criança até, e que são barreiras que a gente tem que ir vencendo aos poucos. Certo. Na minha pesquisa eu vi que a senhora criou seu próprio método, o método SOFT, estou correto? Isso mesmo. O método SOFT é um sistema de organização financeira em transformação. Uhum. Por que eu utilizo esse nome em transformação? Porque eu acredito que a gente sempre tem e devemos estar abertos a viver um processo, a se transformar. Eu nunca vou me sentir pronta totalmente para tal situação. Eu acredito que a gente sempre está buscando coisas novas, estar com pessoas em ambientes diferentes que vão trazer mais, agregar mais valor para a gente, para que a gente possa estar ali em construção e formação. É sempre uma jornada, né? Essa jornada começa, mas eu preciso estar sempre me reciclando. Então, por isso que o nome do método também é esse, né? SOFT, Sistema de Organização Financeira em Transformação. E esse método ele vai ser muito personalizado, de acordo com a demanda de cada pessoa. Eu costumo trabalhar mais hoje para PJ, só que por trás de todo CNPJ existe um CPF. E muitas vezes eu sou contratada para poder trabalhar na empresa de uma pessoa, e quando eu começo a fazer esse trabalho, percebo que eu preciso dar uma pausa ali e tratar e emergenciar ali, uma situação de emergência com o gestor, com o dono da empresa. Porque ele primeiro precisa se organizar para que depois a empresa venha dar os seus frutos, gerar ali os seus frutos. Sim. A senhora teve algum caso específico, alguma pessoa que a senhora tinha fechado algum contrato assim que foi quem deu o estopim para a senhora pensar assim, poxa, a gente vive numa condição tão sistematizada, por que não criar o meu próprio sistema onde ele se adequa à pessoa que vai servir e não é a pessoa que vai se adequar ao sistema? Que pelo que eu vi, como a senhora falou, o método soft ele é adequável à pessoa. Normalmente você vai ver, analisar mais ou menos com o que a pessoa gasta, se ela tem alguma dívida, algum débito, algo do tipo. A senhora poderia me explicar melhor? Sim, sim. Pode me chamar de você, viu? Porque esse negócio de senhora aí pode me chamar de você. Aqui a gente está, certo? Certo. Então, houve uma demanda específica
de uma cliente minha que ela me chamou para fazer uma avaliação na empresa dela. Eu sou formada em administração e tenho pós-graduação em gestão empresarial. Então, o meu trabalho não é apenas uma entrega no financeiro, mas uma parte gerencial mais completa de uma empresa. E aí ela me chamou para poder executar um trabalho como esse lá na empresa. E eu comecei a fazer alguns processos lá, só que ao esbarrar com ela em algumas demandas, eu comecei a perceber que ela precisaria primeiro tratar ela, pessoa física, para depois a gente gerar frutos ali na implantação dos processos que a gente estava fazendo dentro da empresa. E foi bem interessante porque houve uma resistência dela, que ela sempre transferia a responsabilidade, não, mas é por conta da economia, é por conta da concorrência, sempre transferindo a responsabilidade. E quando que ela, na verdade, tinha muita coisa nela, pessoa física que precisava ser tratada. E aí a gente foi fazer esse processo. É um processo que dura 5 encontros, uma vez por semana, e lá é destrinchado passo a passo do que fazer. E uma das coisas, assim, bem simples, em resumo, foi muito impactante para ela. Ela nunca tinha pego, por exemplo, uma fatura de cartão de crédito dela para poder verificar e conferir lá o que tinha na fatura. Ela simplesmente efetuava os pagamentos da fatura do cartão de crédito, contabilizava apenas como mais uma dívida que ela tinha para pagar, uma prestação, e não olhava. Quando eu fiz esse exercício com ela, de ela começar a visualizar como é que estava sendo as finanças dela, que ela começou a olhar lá, item por item, e que quando somou num total de um pouco mais de R$ 900 só de iFood, ela ficou, não, eu não acredito nisso não, Paulo, o que é que está acontecendo? Eu disse, pois é, quando a gente, tudo que não é mensurável, tudo que não é medido, o que é que acontece? A gente não tem noção, a gente perde a noção daquilo ali. Então, como ela tinha o hábito de só simplesmente ir lá fazendo pedido, e no final pagava a fatura e nem olhava, ela não tinha nem noção do que ela estava gastando. Então, no método, eu sempre digo, faço analogia com os meus clientes, que a gente vai arrumar o guarda-roupa. Você imagine aí, um guarda-roupa na sua casa todo desorganizado, com várias gavetas, as roupas de praia misturado com roupa do dia a dia, a farda do colégio misturado com a roupa de ir ao shopping, toda aquela bagunça. E aí a gente até perde noção do que você realmente quer. Chega, me convidaram agora ali para poder ir no aniversário e eu quero usar a calça tal e não estou encontrando, porque está tudo bagunçado, tudo misturado. Então a gente vai tirar tudo dessas gavetas, vai colocar do lado de fora e vai colocar cada item em sua gaveta separada. É isso que a gente faz dentro do método, que você começa a entender e a observar os pontos cegos, aquelas despesas que você faz no dia a dia e que nem percebe o quanto que está consumindo o seu dinheiro que você tem ali dentro do mês e começa a tomar novos comportamentos. O que eu posso perceber do seu método é que ele não é uma análise econômica, ele é uma análise tanto pessoal. Porque, querendo ou não, ele, como a senhora falou, ele mexe com a pessoa física, ele mexe com a própria empresa, ele faz uma análise prévia, no caso. E eu achei isso deveras muito interessante, que a gente acaba levando muitas coisas, tipo, pro, pro que tá ali. A gente não analisa o todo, a gente não analisa o micro. Normalmente a pessoa olha só tá vendo a fatura ali, aí só vê o valor e vai lá e paga, como a senhora falou da sua cliente. Diferentemente, ele de vez analisar os gastos, com que gasta, anotar. E eu também vi uma coisa que o método soft, ele também se adequa dependendo da idade da pessoa, não é isso? Que normalmente a senhora recomenda de acordo com o funcionamento, algo. A senhora faz uma análise da própria pessoa em si, antes mesmo de começar a pôr em prática, no caso, nessas áreas. Sim, exatamente. Não adianta a gente chegar e trazer algo muito padronizado e vou dizer, Carlos, a partir de hoje você vai seguir isso daqui para você alcançar esse resultado. Ana, você vai seguir a mesma coisa que Carlos. Não adianta, porque Ana tem as suas prioridades, Carlos tem as suas que são diferentes. Ana tem os seus sonhos a realizar, Carlos tem as suas metas. Eu estava conversando com você ali antes de a Uhum. gente chegar até aqui. E eu te perguntei, você tem as suas metas lá por escrito, onde você quer estar e como você quer estar daqui a 10 anos? Então, assim, a gente vai trabalhar de uma forma personalizada, de acordo com a demanda de cada um. Porque hoje, vocês com 16 anos,
as suas metas, os seus objetivos são totalmente diferentes dos meus, que tenho 42 anos. Então, por que a gente ter algo que seja totalmente engessado? E por que não algo que seja personalizado de acordo com a demanda de cada um? Então, isso a gente vai estar trabalhando. Até porque, Carlos e Ana, quando a gente vai falar sobre finanças, tem algo que está muito ligado aos nossos comportamentos. Dinheiro é sempre comportamento. O dinheiro em si, ele não tem valor nenhum se não for pelo comportamento que a gente dá a ele. Por quê? Veja só, se hoje eu trabalho numa empresa e recebo lá um salário de R$ 2.000 e não tenho o devido comportamento, o planejamento financeiro com esses R$ 2.000, eu vou viver apertada. Ah, meu dinheiro não dá para nada, eu estou endividada. Se eu ganhasse R$ 3.000, eu ficaria bem. O primeiro erro já vem aí, no se eu ganhasse. Ganhar, quem ganha dinheiro é criança, que ganha uma mesada. Quando a gente começa a ter responsabilidades, como vocês hoje, na fase de vocês, na fase adulta, a gente gera dinheiro, a gente não ganha dinheiro, a gente gera dinheiro. Então já começa a mudar a nossa fala, o nosso comportamento. Hoje eu gero dinheiro. Então, se eu não tenho esses comportamentos e eu estou lá, passo a receber um salário de R$ 3.000, só vai ser o primeiro mês uma maravilha. No segundo mês eu vou voltar a me lamentar. E aí eu continuo com os mesmos comportamentos. Ah, recebi uma bonificação, então agora por R$ 5.000. Pronto, resolvi a minha vida. Mentira. Porque se eu continuo tendo os mesmos comportamentos, eu vou ter os mesmos resultados. Então, se eu quero resultados diferentes, eu preciso passar a ter comportamentos diferentes. Senão, os mesmos R$ 5.000 que eu ganhava há 5 meses atrás, vai ter o mesmo efeito dos 2 meses que eu ganhava 5 meses atrás. Então, entendem que não é sobre o valor, a quantidade, e sim sobre o comportamento, e sim como eu me comporto com aquele dinheiro. Então, assim como é no pouco, tem que ser no muito. Então, é sobre isso. E aí a gente começa a estudar, muitas vezes, alguns comportamentos da gente que vêm desde a infância. Não sei se vocês passaram por isso, mas eu mesmo ouvi muitas coisas dentro de casa. Não sei se vocês já ouviram aqueles ditados populares com relação ao dinheiro, que a gente começa a chamar que vão enraizando na gente e se transformando em crenças, que é dinheiro não dá em árvore. Já ouviram falar sobre Sim, isso? Ou é um termo muito distante não, da não. idade de vocês? Né? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não é para todo mundo, a água do rio não corre para o mesmo lado. Esses ditos populares que às vezes a gente acha que é simplesmente uma bobagem, mas não. Ali vai enraizando aquilo ali. Eu lembro que quando eu era pequena eu ouvia muito isso da minha mãe. Ah, não, dinheiro não dá fácil, não. Dinheiro não dá em árvore, não. Você está pensando que dinheiro é fácil, é menino? Olha, para poder comprar isso, eu tenho que suar muito, eu tenho que trabalhar demais. Então, valorize isso. E aquela coisa que ia ali absorvendo em mim que dinheiro era difícil. Para eu gerar muito dinheiro, mais dinheiro, era muito difícil. Que dinheiro era só para quem já tinha dinheiro. Então, começa a criar as crenças que vão enraizando na gente e que, se a gente não tiver o cuidado, a gente vai reproduzir isso na fase adulta. Então, quais crenças são essas, Paula? Crenças limitantes, as crenças de capacidade, de achar que eu não sou capaz de, tipo, ter um trabalho que vai me recompensar com um salário bom, um salário que eu gostaria de ter. Ah, não, aquilo ali não é para mim. Crença de merecimento, de tipo, eu passar por uma loja X ali e eu sei que aquela loja é uma loja mais de alto padrão e eu nem querer acessar aquela loja porque eu acho que eu não tenho a capacidade, não sou capaz, não tenho o merecimento de acessar ali aquela loja. Então, essas crenças muitas vezes impedem até de você ter uma nova visão, um novo comportamento sobre o dinheiro. Certo. Eu gostaria de trazer, assim, outro método também, que é o método 30-30-40. A senhora, se não me engano, a senhora adapta ele meio que para os seus clientes, no caso, de outra forma, no caso. São metodologias. Eu costumo dizer que quando eu começo a desenvolver, né, o trabalho com esses meus clientes, eu vou muito específico na raiz do problema, Uhum. como é o que eles querem, uma coisa muito importante é você ter sua visão positiva do futuro, né, você ter mesmo ali no papel anotado. Ah,
em 14 de maio de 2028, eu estarei com o meu apartamento, estarei com o meu carro. Você ter datas e você ter a visão muito clara de onde você quer chegar. Aconselho até aqui a vocês fazerem o mural da sua vida extraordinária, que é justamente isso. Daqui a 2 anos eu quero, por exemplo, ter conhecido a neve, ter viajado aí para Bariloche, eu quero realizar uma festa. Então, você colar mesmo, fazer o seu mural, colando ali imagens dos locais, dos lugares, das pessoas, da forma como você quer estar daqui àquele período. Para que você visualize que todo dia você consiga entender o que é que eu posso, o que é que eu preciso fazer hoje para me tornar quem eu quero chegar daqui a 10 anos, Ana. Quem eu quero chegar daqui a 5 anos. Então, assim, essa é um dos pontos que eu sempre trago para os meus clientes, para antes da gente começar, realmente ter a visão de onde você quer chegar. E depois a gente vai traçando as ferramentas para poder se chegar ao destino final lá. Ao ponto, a gente sempre está saindo de um ponto A para o ponto B. Então, para sair de um ponto ao outro, a gente vai começar por aí. E nesse meio do caminho, a gente vai usar as ferramentas. E as ferramentas podem ser um método. Eu costumo trazer para os meus clientes um método de 60% para você pagar suas contas fixas, as suas despesas, 10% para doação, para você estar ali, doar, 10% para você investir, 10% para o seu pague-se primeiro, para você mesmo. Então, assim, a ferramenta que eu vou estar utilizando vai ser muito de acordo com a demanda do cliente. Porque imagine, eu vou fazer algo para vocês, vou fazer aqui um trabalho para vocês. E aí, vou passar para você, Vinícius. Você vai usar aqui um caderninho para você anotar. Eu duvido muito que você consiga fazer um controle financeiro, algo financeiro aí com você usando um caderninho e um papel, um lápis, uma caneta. Duvido muito. Você, eu acredito que se eu lhe chegar e lhe entregar um aplicativo, você vai se sair bem melhor, você vai se sentir bem mais motivado. Mas talvez esse aplicativo que para você vai trazer resultado, para uma pessoa lá de 40, 50, 60 anos, uma pessoa já um pouco mais velha, para ela não tenha tanta habilidade ali com o aplicativo. Então, de acordo com a nossa conversa, com identificando os pontos que é melhor para a pessoa, então eu vou olhar se aquela ferramenta vai ser melhor uma planilha no Excel, se vai ser um aplicativo, ou até mesmo um caderninho lá, anotando. Mas que seja algo prazeroso, que seja algo que você realmente possa ali estar colocando em prática e desenvolvendo. Por isso que eu não costumo dizer que, não, eu utilizo isso aqui, para não ficar essa questão muito assim, moldada aquilo ali. Vai muito de acordo com a demanda e o perfil do cliente. Entendo. Agora eu vou fazer umas perguntas que a gente separou aqui sobre a questão financeira e questão de mentalidade também. Como você define o papel da mentalidade na conquista da liberdade financeira? Então, como eu disse aqui, sempre quando eu vou começar um alinhamento com um cliente, a primeira coisa que a gente senta para fazer é traçar as metas e os objetivos dele. Porque isso vai estar de acordo com a mentalidade, a criação de mentalidade. Se ele não tem, ele vai começar a construir aquilo ali. Então, ele já precisa se sentir, ele já precisa estar dentro daquele ambiente, estar dentro daquele objetivo. Por exemplo, você me diga aí uma meta sua que você queira realizar. Vamos botar uma meta a curto prazo. Dentro de um ano, o que você gostaria de estar realizando? Trocar de celular. Pronto, trocar de celular. E aí, Ana, eu já vou fazer agora aqui com você um experimento. Imagine agora, qual é o modelo do celular que você quer ter? Não sei não. Mas Pode ser vamos um Samsung mesmo. um Samsung, mas mais moderno do que o que você já tem hoje, né? Imagine, você com esse celular aí, o que é que você vai conseguir ter de resultado com ele? Com esse novo celular? Pra, tipo, ganhar mais dinheiro com isso? Ou no seu dia a dia, de praticidade mesmo. Não precisa ser ligado A só questão de diretamente. câmera, melhoria na câmera, espaço também. Pronto, você já consegue entender e visualizar os benefícios que esse novo celular vai lhe dar, né? Então, agora, para você comprar esse celular, o que é que você precisa fazer hoje?
para poder alcançar a compra desse celular dentro de um ano. Você tem. Economizar meu dinheiro. Economizar. E aí a gente vai começar a montar um plano de negócios para isso daí. Por exemplo, a primeira coisa é saber o preço desse celular. Quanto custa esse celular hoje? Ah, vai estar lá X reais. Pronto, X reais. Hoje, qual é a sua fonte de renda? O que é que você tem como renda? Dessa renda, você utiliza quanto? O quanto que te sobra? Não sobra? Então vamos fazer o seguinte: bora colocar isso daqui para sobrar. E aí a gente começa a fazer um investimento, vai estar fazendo algo que você, dentro de 6 meses, de 8 meses, você consiga estar com seu celular novo ali em mãos. Aí agora eu te pergunto, imagine, já se imagine você com esse celular novo. A sua vida estaria hoje, se você estaria mais feliz do que o seu celular atual? Sim, Já sim. estaria, né? Então, é essa sensação, é essa necessidade que você vai colocar sempre que você estiver lá, nem que seja investindo R$ 20, R$ 50 por semana ou por mês para você ter o seu celular novo. Uhum. Então, aí já vai criando uma mentalidade. É a mesma coisa que, hoje eu tenho minha empresa que tem um faturamento X, mas eu quero atingir 3 vezes mais do meu faturamento hoje. Então, eu já tenho que me comportar como tal. Eu já tenho que me enxergar como dentro desse faturamento. Eu já tenho que sentar em mesas. As minhas escolhas já têm que ser diferentes. Eu não posso estar sentando em mesas com pessoas que eu sei que têm o mesmo faturamento que o meu. Eu tenho que estar em outros ambientes. Eu tenho que estar com pessoas que já têm uma empresa maior que a minha. Porque ali eu sei que eu vou beber de uma fonte onde eu vou poder colher para poder atingir mais resultados. Então, essa questão da mentalidade é você já se sentir como você quer ser lá na frente. E você já começar a ter novos comportamentos. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Às vezes é tipo uma roupa na forma de se vestir. Imagine se eu estivesse aqui conversando com vocês sobre esse assunto com uma camiseta e de short jeans e uma sandália rasteira. Isso já criaria uma contradição, uma incongruência, assim, de caramba, a pessoa vai falar sobre isso com uma roupa assim desse É tipo. questão de imagem, né? É a questão de Uhum. imagem. Então, a gente precisa estar se sentindo naquilo ali. Não é vivendo uma vida de fantasias, não é isso, é diferente. Mas eu já preciso fazer as minhas escolhas assertivas. Então, se hoje eu tenho uma festa para ir e eu vou gastar lá nessa festa R$ 300, e meu objetivo de comprar o meu celular que com R$ 300 eu consigo alcançar em menos tempo, eu vou fazer essa escolha. Será que vale a pena mesmo essa festa? O que é que essa festa vai me trazer de bom aquilo ali? Eu tenho uma ferramenta que chama-se Perdas e Ganhos. E essa ferramenta é muito boa para isso. O que é que eu vou ganhar se eu for para essa festa? O que é que eu vou perder? Então, você faz essa ferramenta, começa a lhe fazer perguntas para você mesmo. Então, esses R$ 300 que eu vou utilizar para essa festa, eles vão me aproximar mais do meu celular ou vão me distanciar? Então, você começa a ter novos comportamentos. Obrigado pela sua presença aqui. No caso, a gente acabou convidando uma ótima pessoa para falar sobre esse assunto. Foi maravilhosa a entrevista. Agradeço desde já. E pessoal, se a senhora tem algum arroba, algo do tipo que a senhora queria compartilhar, para deixar aqui na descrição aqui embaixo. Sim, o meu perfil é paulasantos.finanças. Vocês me encontram lá, eu sempre estou entregando algum conteúdo, e também ali vocês têm acesso ao meu WhatsApp, quem precisar e quiser conversar, bater um papo. Eu gosto demais de números, mas amo pessoas e estou à disposição de vocês que queiram bater um papo aqui. E desde já parabenizo vocês e que assim vocês possam de fato colocar em prática, não, o que a gente conversou aqui, não deixe só aqui. Pensem lá mais na frente, né? O que é que eu quero construir? Daqui a 2 anos, como é que eu quero estar? Daqui a 5 anos, o que é que eu quero estar? Então, tracem as metas e objetivos de vocês. Se eu tivesse tido conhecimento, acesso a essas informações que eu tive há cerca de 4 anos para cá, 4, 5 anos para cá, minha vida hoje seria bem melhor e mais leve do que eu passei para chegar até aqui. Então, vocês estão tendo acesso a informações como essas agora. Uhum. Então, vocês têm a oportunidade de fazer isso de uma forma muito mais acelerada. Então, coloquem em prática aí. Obrigado pela atenção. Esse daqui foi mais um episódio do Além do Óbvio. Valeu, pessoal. Falou.